Olá, estudantes! Mais uma vez estamos aqui, é com muito prazer que nós vamos abordar a terceira competência da nossa disciplina de cargos e salários. Estamos aqui com uma convidada, uma psicóloga da região metropolitana do Recife, que nos oportunizou conversar com vocês a respeito da remuneração fixa e variável. Então, muito obrigada, Viviane, por essa oportunidade. E nossos estudantes, eles estão fazendo curso técnico em recursos humanos. Então, nós estamos aqui para conversar com você a respeito da remuneração. Mas, num primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse da sua experiência. Ok. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Andréa pelo convite e me sinto muito honrada em participar do processo de formação de alunos que estão na área de recursos humanos e vão fazer a diferença, que já estão fazendo a diferença por causa da escolha do curso, e em cada empresa que vocês estiverem, tudo que vocês aprenderem na sala de aula, vocês irão aplicar. É claro que essa aplicação vai ser moldada a cada instituição, mas de qualquer jeito vocês estão no caminho certo, que é o conhecimento. Meu nome é Viviane Braga, eu sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade Católica de Pernambuco e, como a gente nunca pode parar de estudar, depois da formação eu ainda fiz a pós-graduação na área de educação, fiz uma pós-graduação na área de gestão de pessoas e ainda fiz um MBA na área de gestão de negócios. Estou na área desde 89, desde a época da minha formação. Eu comecei numa empresa chamada Amor Imprimo, era uma empresa de grande porte. Comecei como estagiária e nessa mesma empresa fui convidada a assumir o setor de treinamento e seleção de pessoas. Mais adiante, eu também fiquei responsável pela área do departamento de pessoal. E passei por vários outros segmentos de empresa, não só a indústria, que a Amor Imprimo era uma empresa no ramo de indústria, mas também trabalhei em outros ramos, em outras áreas, ONGs, hospitais, comércio, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu participo da empresa Credimóveis Novo Lar. Nós somos do ramo varejista de móveis e eletrodomésticos e estamos situados na região de Pernambuco, na região metropolitana e interiores do estado de Pernambuco, desde de Salgueiro até Goiânia. Então, toda a região do Agreste e Sertão, nós estamos também presentes. Os desafios que nós enfrentamos na área de remuneração, nós podemos transmitir para cada um de vocês que são pertinentes a todas as empresas. Não é porque estou hoje na área do comércio que vai ser diferente a área de indústria, que vai ser diferente a área de ONGs, a área hoteleira, enfim. Tudo passa pela motivação do ser humano. O que é que acontece? Percebemos que ao longo da história do ser humano, das pessoas, a formação salarial ela é movida pelos interesses de cada um. Existem pessoas que possam ser motivadas por metas, por desafios. Existem pessoas que são motivadas por outros conteúdos. A formação dos salários ao longo do tempo, ela foi constituída muito provavelmente de uma forma muito empírica. Não existia um estudo preliminar na formação dos salários dentro das organizações, independente de serem organizações da área comercial ou da área de indústria, ou ONGs, ou qualquer que fosse outra área, hoteleira, enfim, porque os salários eles vieram primeiro do que os estudos. Na formação desses salários foram percebidos primeiro as motivações que levavam a cada pessoa a trabalhar. Podemos dizer certamente que não é o salário puro e simplesmente que motiva alguém a sair todos os dias de casa, pegar um ônibus, enfrentar um dia de trabalho, ter um convívio com um cliente que muitas vezes não é tão fácil. Alguns clientes são um pouco difíceis porque trazem suas próprias demandas de suas vivências com suas próprias famílias, enfim.
E não é só o salário, não se paga tudo isso só por causa do salário. Existem motivações internas de cada pessoa que faz com que ela vá ao trabalho. E esse estudo foi ao longo de muitos anos. Vocês já ouviram falar de Maslow, vocês já ouviram falar de Ansberg, vocês já ouviram falar de Taylor, enfim. E todos esses profissionais ao longo do tempo contribuíram, sim, com toda essa formação que hoje a gente pode chamar de cargos de salário. As empresas estão tanto atreladas às motivações humanas, assim como também estão atreladas a sindicatos, a normatização de âmbitos mais estaduais. Vocês só têm uma ideia, o Sindicato do Comércio ele é presente na cidade do Recife, em Paulista, em Olinda. Então, cada região, Jaboatão dos Guararapes, cada região onde o trabalhador esteja executando sua atividade, ela é regida pela convenção coletiva. Sim, Viviane, então isso é muito importante. Que aula, né, alunos? Que aula maravilhosa. Então você está dizendo que você tem que cumprir uma legislação. Exatamente. Para cada região você tem que estar atenta a essa legislação. Exatamente. Só para nós termos uma ideia de montante, quantos funcionários você tem hoje? Em torno de 700 funcionários distribuídos. Nossa, que trabalho! E aí você também tem que ter conhecimentos na área administrativa financeira. Todo profissional hoje ele não pode ser limitado apenas ao processo de recrutamento. Nenhum profissional na área de gestão de pessoas pode imaginar que ele vai ficar dentro de uma sala com ar-condicionado e cafezinho. Gestão de pessoas é muito mais do que isso. É entender a organização como um todo. É saber quais os objetivos da organização, qual é a missão, quais são os valores, porque o RH é um reprodutor disso. O RH é que faz esse canal entre a auto-organização da empresa e a cada funcionário. E remuneração é um ponto muito estratégico dentro da gestão de recursos humanos. Vocês podem ter perdas financeiras, se você não souber administrar. Sim. Uma convenção coletiva, ela determina um piso salarial específico para a categoria geral, mas ela também determina patamares específicos para determinadas atividades, para determinado cargo. Aqui vocês são regidos pelo comércio. Pelo comércio, mas em cada região é um sindicato diferente. Certo. Então nós temos que acompanhar todos os sindicatos. Nossa, que loucura! Imagino que deva ser uma complexidade muito grande. De fato, mas quando você tem em mente que isso é o seu dia a dia, você lê as convenções coletivas e já fica fazendo parte do seu dia a dia. Não fica tão difícil quando você assume essa responsabilidade internamente dentro de você e entende que RH é estratégico. Certo. Além do salário, dessas condições de remuneração que são regidas por uma legislação, vocês também têm benefícios? Sim, claro. Falando das motivações humanas, e falando sobre o fato de que não é o salário que lhe motiva a sair todos os dias, percebemos que os benefícios que as empresas oferecem são o diferencial. Percebemos que as pessoas, em geral, se importam muito em ficar numa empresa que tem um plano de assistência médica, um plano de assistência odontológica, que eles têm um refeitório ou pelo menos um ticket de refeição. Isso tudo motiva as pessoas a ficar numa empresa X ou Y. Essa gestão desses benefícios é preciso também ser alinhada à própria convenção coletiva, que algumas convenções coletivas já vêm consigo o estabelecimento de alguns critérios, assim como a própria empresa estabelece para benefício dos seus funcionários, para o acolhimento desse funcionário, alguns benefícios que possam realmente assegurar que esse colaborador deseje continuar na empresa, assim como para o bem-estar de cada um. Nenhum funcionário trabalha mal-humorado, nenhum funcionário trabalha bem se ele precisa levar um filho ao médico e ele não tem a quem recorrer. Nossa, que postura maravilhosa, é tudo que nós realmente precisamos no RH.
Você tem algum projeto, tem algum plano de remuneração, de premiações? Eles ganham, por exemplo, prêmios, bônus, Sim. viagens? Sim, exatamente. Temos perfis diferentes dentro da organização, que isso também é necessário que seja observado cargo a cargo. Temos, mesmo para cargos administrativos, existem algumas metas que não são obrigatórias, porque como eu já estou exemplificando, o cargo é mais administrativo. Percebemos que os profissionais em geral, eles procuram naturalmente sua forma de remuneração. Na organização é necessário que essa formação ela é histórica. Algumas empresas fizeram estudos para montar o seu projeto de cargos e salários, mas outras empresas copiaram outras empresas que já tinham alguma coisa. As pessoas, elas se motivam por questões diferentes, por sentidos de vida diferentes. É claro que não é só salário, mas algumas pessoas se motivam muito mais quando elas são desafiadas, elas se motivam muito mais por ter metas e outras pessoas se motivam muito mais pela realização do próprio trabalho em si. Essas pessoas podem se motivar pelo trabalho de uma forma humanitária, porque fez um benefício a alguém, mesmo que seja no comércio, mesmo que seja aquela crediarista que atende muito bem ao cliente e dá a ele a oportunidade de fazer uma compra dos sonhos, oferecendo a ele possibilidades de pagamento através tanto do cartão de crédito, quanto o carnê da casa, quanto boletos bancários, enfim. E isso é o diferencial para ela. O atendente de vendas, ele tem um outro perfil. É impossível você contratar um atendente de vendas para um cargo administrativo e vice-versa. Porque o perfil da pessoa, o perfil do candidato se motiva por razões diferentes. Eu preciso ter um vendedor que se motive por metas. Uma seleção errônea é quando você consegue colocar um vendedor numa função administrativa e vice-versa. Um vendedor ele é motivado por metas. Se eu não tiver um programa interno de premiação por metas alcançadas, esse vendedor fatalmente ou ele se acomoda e ele não consegue executar uma atividade diária a qual ele se propõe, ou ele sai da sua empresa. Normalmente, pessoas de nível administrativo, elas sabem do salário que vão receber. Sabe que pode até ter outro tipo de premiação, mas elas se sentem confortáveis com o salário fixo. Um vendedor, ele não se sente confortável com o salário fixo. Ele se sente instigado a desenvolver sua atividade quando ele tem metas a bater. A gente não fala nem a alcançar, a bater mesmo, a bater essa meta e ultrapassá-las. Essas metas alcançadas, ele pode ter a premiação tanto em dinheiro, e isso entra, obviamente, em folha de pagamento, nada pode ser pago a um vendedor à parte, ou ele também pode ser premiado com viagens ou com produtos, bens duráveis. Certo. E isso tudo na promoção que é feita internamente, na campanha que é feita internamente, é preciso ter muita clareza que tal objetivo para aquele período que vai de tanto a tanto, numa premiação de uma venda de um produto específico, o primeiro lugar receberá este prêmio, o segundo lugar receberá aquele prêmio, o terceiro lugar receberá outro prêmio. Existe também outras situações de premiação quando se envolve a unidade, a filial inteira. Um exemplo simples. Épocas de final de ano, épocas de São João. Fazemos sempre campanhas de a loja mais bem arrumada, mais bem decorada. Então, a equipe, não só de vendas, mas não só do escritório, elas se motivam em união a organizar aquela loja numa cara diferente ao tradicional, ao dia a dia, mas que seja alinhada com aquele período do ano. As lojas mais bonitas, vamos dizer assim, mais decoradas, mais animadas, elas recebem premiações. Então, as premiações podem ser de integração, porque toda a equipe aí vai estar voltada a um objetivo,
Ou a equipe ou a premiação pode ser individual, por metas alcançadas individualmente, ou de venda de um produto específico, de uma campanha específica, ou do seu faturamento mensal tradicional. Estudantes, olha que aula, né? Porque além da estratégia da remuneração em si, nós estamos conversando com uma profissional altamente gabaritada que respira e transpira a área de gestão de pessoas. Vocês percebam como ela fala naturalmente da gestão, preocupando-se não só com a remuneração em si, como da motivação. Essa clareza com que ela coloca da estratégia. É uma estratégia pensada, montada, organizada, e além desse gerenciamento do planejamento, vocês percebem na fala dela que ela fala da operacionalização do projeto. Então, essa é uma profissional de RH realmente moderna, antenada, como nós estamos sempre lhes falando nas competências que nós estudamos. Quero aproveitar também, Viviane, e lhe perguntar, como dica, que dicas você daria aos estudantes para que eles possam se aprimorar nesse estudo de remuneração, que nós sabemos que é muito complexa. Para você chegar aqui com essa experiência, com essa expertise que você tem, você certamente quebrou muito a cabeça, né? Eu posso dizer que a primeira vez que eu entrei no departamento de pessoal foi a convite da empresa onde eu estava trabalhando, e na ocasião o gerente do departamento de pessoal pediu demissão e levou o auxiliar dele. Existiam nessa empresa 2 pessoas. E eu estava saindo do estágio, entrando para a área profissional, então eu estava naquela transição. E quando a empresa me convidou para ser, literalmente, a gerente do departamento de pessoal. E eu digo, brincando, que naquela época eu não sabia nem o que era uma ficha de salário família. Nossa. Eu assumi o desafio e a minha primeira providência foi buscar conhecimento. Naquele momento eu procurei uma instituição séria na área de departamento de pessoal. Eu saía da empresa às 18 horas e ia direto para essa instituição de ensino. Largava mais ou menos às 10 horas. Fiz amizade com o pessoal da sala e a gente fez grupo de estudo. O curso do departamento de pessoal nessa época foi de 3 meses. E a gente não só estudava dentro da sala de aula, quanto a gente estudava nas horas livres, sábado, domingo, enfim. E eu posso dizer que foi muito gratificante para mim, porque eu não tive erros. E folha de pagamento não pode ter erros. Eu não tive erro nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mês, que a gente considera os primeiros 90 dias o período de experiência. E hoje vocês têm uma ferramenta muito melhor do que você sair de uma sala de aula, do seu dia a dia de trabalho e ainda pegar ônibus e ir para uma instituição de ensino. Vocês têm a internet. Existem vários cursos gratuitos, porque a gente sabe que a dificuldade financeira das pessoas hoje impedem elas de muitas vezes poder fazer algum curso por causa da oneração no orçamento. Mas existem muitas informações de internet. Você pode sim estudar através de sites respeitáveis. E agora precisa de dedicação. Olha, eu estou super feliz, super realizada. É muito gratificante poder conviver com uma profissional tão qualificada que coloca de uma forma muito clara a importância do investimento pessoal. Ela é uma mulher que tem família, que tem toda uma estrutura que ela precisa manter e nem por isso ela deixou de fazer um investimento na carreira. Essa é também uma das lições nessa competência. Nós viemos conversar com ela sobre remuneração fixa e variável, mas fica o exemplo de dedicação. Ela não estaria nesse lugar que ela ocupa hoje se ela não tivesse investido na carreira dela. Viviane, como uma última pergunta, né, eu gostaria de lhe perguntar, além dessas qualificações, né, que você coloca, que a pessoa precisa realmente se qualificar,
Em termos pessoais, da competência pessoal, de personalidade, como você acha que o estudante, a pessoa que está vendo essa nossa videoaula hoje, como que ela pode perceber se ela realmente tem talento para fazer uma gestão de remuneração, de cargos e salários? Ela precisa primeiro gostar do que está fazendo. Ela tem que ter em mente que se aquilo que a motiva não é o que ela está fazendo, ela precisa buscar uma outra área. Mas eu costumo dizer às pessoas o seguinte: nós não precisamos apenas fazer tudo que a gente ama, mas a gente precisa literalmente amar tudo que fazemos. Imagine se todas as pessoas só fizessem tudo o que ama e todo mundo amasse ir para a praia, passar o dia vendendo sanduíche. Nós estaríamos na idade da pedra. Então, quando você se propuser a executar alguma coisa, comece a amar o que você está fazendo. É lógico que algumas pessoas vão ter dificuldade com matemática. Dificuldade, sim. Impossibilidade de aprender, não. Eu estudei a minha vida toda em colégio do Estado. Eu não estudo, exceto pela universidade, que foi a Universidade Católica, que aí é uma história à parte, porque eu tive bolsa e tive muitas ajudas, porque eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade. Eu estudei sempre em colégio do Estado. Certo. E aí, o que é que a gente percebe? É lógico que uma escola particular, ela pode lhe dar, algumas escolas, vale salientar, pode lhe dar alguns subsídios a mais. Mas estudar em casa, procurar pessoas que sabiam alguma matéria, fazer desafios a mim mesma e aprender, eu acho que é o diferencial. Uma outra coisa que a gente percebe para a pessoa de recursos humanos, ela tem que ser uma pessoa honesta, sigilosa. Ela vai lidar com a vida de outras pessoas, ela vai lidar com salários de outras pessoas. E salário só compete à pessoa que recebe. Certo. E o profissional de RH que trabalha com cargos e salários, ele não pode, dentro de uma organização, ter uma pessoa muito próxima e muito íntima que ele comece a destrinchar com essas pessoas os salários de outras. Então, sigilosidade, não só do RH, é competência de todas as áreas de atuação, mas o RH tem um quê mais especial de sigilosidade. Alunos, estudantes, com essa participação maravilhosa, vocês vão estar habilitados a interagir nos fóruns. Não esqueçam de participar no AVA. Lembrem-se sempre que a estrutura do governo do estado de Pernambuco hoje responde aos anseios de vocês. Mais uma vez vou lembrar que a equipe de recursos humanos está completamente habilitada. Somos profissionais de mercado, além de docentes, e gostamos muito quando nós estamos participando com vocês, porque nossa sala de aula é a sala de aula virtual. Então participem, façam as indagações, façam pesquisas. Que bom será que possamos convidar a Viviane Braga para fazer outras inserções. Ela deu assim um banho de motivação. Eu espero que saia dessa turma e várias pessoas que possam se habilitar e que possam dar esse feedback para ela daqui a alguns anos. Então, parabéns. Obrigada. Muito sucesso para você. Muito obrigada. Em nome da equipe de RH do Governo do Estado, da Secretaria de Educação e da Escola Antônio Carlos. Muito obrigada. ETEPAC. Obrigada mais uma vez pelo convite e espero ter contribuído nessa formação de vocês e deixar sempre uma mensagem de otimismo. É possível sim trabalhar com RH, mas é necessário perseverança. Vocês vão fazer a diferença dentro de qualquer organização. O RH ele não pode ser limitado apenas à seleção, ele tem que ser estratégico. Obrigada.